o exercício, ele foi o seguinte. Você vai numa loja, né, e compra duas lâmpadas. Lâmpadas de mesma natureza, certo? Por exemplo, aquela lâmpada que é incandescente, né, que está em desuso, né, pelo aquecimento em excesso que ela proporciona, né? Vamos supor que você vai numa loja e lá você compra uma lâmpada uma de 40 watts, né? Uma de 40 watts. E a outra lâmpada você compra ela de, por exemplo, 60 watts. Né? 60 watts. Certo? Essa especificação você encontra na lâmpada quando você vai comprar. Né? Você vai na loja, vê lá, escolhe a lâmpada, então pede lá o vendedor uma lâmpada de tal potência, ele vai dar a você de tal potência. Né? Então ele vai vender a você a lâmpada de acordo com a potência dela. Só que a potência dela não depende dela. Interessante isso, né? Que a potência dela depende do contexto no qual eu vou ligar ela. Certo? Então, apesar da gente comprar uma lâmpada especificando a potência dela, né? Isso dá a entender que você compra a lâmpada e você dá a entender que se você compra através da potência, porque a potência pertence a ela. Então, se você, para qualquer lugar do mundo, ela vai ter a mesma potência. E não é verdade isso. Né? Não é verdade. Então, você compra uma lâmpada de potência 40 watts, compra outra lâmpada que iluminaria mais de potência 60 watts, certo? E você chega em casa, comprou as duas lâmpadas, chega em casa e você liga assim, ó. Na tomada. 220 volts. Né? No caso da sua residência, aqui no Nordeste, 220 volts. Certo? Você liga as lâmpadas em série, né? Ó, você ligou em série uma lâmpada, chamada de lâmpada A, né? E lâmpada B. E aí a pergunta é: cada lâmpada ainda continua tendo potência 40 watts ao ligar assim? Né? Qual é a potência de cada uma agora? Será que ainda é a mesma? Será que comparando a mesma lâmpada antes com depois, a potência é a mesma, aumentou ou reduziu? E comparando uma lâmpada com a outra lâmpada? Né? Porque inicialmente a lâmpada B, teoricamente, ilumina mais do que a lâmpada A. Mas será que nesse contexto aí ainda é assim? Certo? E aí esse exemplo serve para mostrar a você que a potência ela não depende da lâmpada, ela depende do contexto no qual você insere a lâmpada. Certo? Agora, uma coisa eu posso afirmar, a resistência vai depender da lâmpada. Então não importa não importa o contexto, não importa como eu vou ligar essa lâmpada, a resistência seria algo que depende realmente da lâmpada. Então se eu tenho uma lâmpada A e eu levo essa lâmpada para qualquer ambiente, ela vai ter uma resistência que é dela, independente do ambiente no qual ela está inserida. Certo? Então isso é muito importante até para resolver questões de vestibulares, por exemplo. Né? Cai muito isso. Certo? Então, qual seria a ideia, né? E aí você pode perguntar por que vai mudar a potência, né? Veja. Quando o fabricante vende a lâmpada, ele está supondo que você chega em casa e liga ela na tomada, no padrão normal. E qual é o padrão normal? 220 volts, né? Certo? Então, a lâmpada, a potência que você tem na lâmpada, que vem escrito na lâmpada, que o vendedor diz a você, ó, essa aqui é a potência tal. Essa potência, ela só tem validade quando você utiliza a lâmpada da forma que o fabricante imagina. Então, ele imagina que você vai chegar em casa, vai pegar essa lâmpada, cada uma, e vai ligar diretamente em 220 volts. E aí sim ela vai dar, a lâmpada A vai dar 40 watts e a lâmpada B vai dar 60 watts. Mas quando você faz esse arrumadinho aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, tudo muda. Por quê? Porque ao ligar em série, 220 volts não vai ser para cada uma, não é? Porque o 220 volts seria o total, o U total. Então, em série, o U se divide, né? Então, tu vai ter um U do primeiro, tu vai ter um U
do segundo. E a soma dos U's vai dar 220. Então, né, sendo assim, se a soma dos U's vai dar 220, então cada U desse, né, cada DDP para cada lâmpada não é 220, é menor que 220. Então, quando você faz esse arrumadinho que eu fiz aqui, você está ligando, né? Você está ligando, vou até botar assim, U de A e U de B, né? Lâmpada A e B. Você está ligando cada lâmpada a uma DDP que é inferior a 220 e a soma das DDPs vai dar 220, né? Então, você está fugindo, né, do que o fabricante imaginou que você iria fazer, né? Então, automaticamente, você ligando a lâmpada numa DDP que não é 220, né? Aqui é inferior a 220, inferior a 220. Então, automaticamente, a potência que a lâmpada diz que tem não vai ter mais. A resistência vai ser a mesma, porque a lâmpada é a mesma, mas a potência não. Né? A potência não. Certo? Então, é tipo assim, o vendedor ele vai vender a lâmpada a você. Ah, essa lâmpada, ela ilumina 40 watts, se você ligar na tomada direto. Essa lâmpada ilumina com 60 watts, se você ligar na tomada direto. Mas se você foge disso, o valor que vem gravado na lâmpada, escrito nela, do fabricante lá, não tem mais validade. Certo? Não tem mais validade. E aí, qual seria a potência de cada um agora, né? Vamos lá. O primeiro passo é o seguinte. Você precisa encontrar aquele valor que nunca vai mudar, já que a lâmpada é sempre a mesma, que é a resistência. Então, eu faço. Potência é U ao quadrado sobre R. Eu vou pegar esta equação de potência e vou aplicar essa equação para cada lâmpada. Agora, eu vou aplicar essa equação não nesse contexto, num contexto padrão que o fabricante propõe, né? Porque no contexto padrão, eu sei qual é a potência de cada um. Então, eu sei que, por exemplo, a potência da lâmpada A é 40 watts, então essa potência é 40 watts. Agora, isso só é válido se eu ligar ela diretamente em 220 volts. Então, aqui seria o 220 volts ao quadrado sobre R, e esse R vai ser o R de A, porque é a lâmpada A, não é? É o R de A. Então, observe, eu só posso botar aqui potência 40 se eu botar DDP e 220, que é o que o fabricante propõe. E aí eu vou descobrir o R de A, né? O R de A vai ser 220 ao quadrado sobre 40. Esse é o R de A. Então, simplificando, fica aqui, ó, 220 vezes 220 sobre 40. Corta um zero, não é? Divide por 2, dá 11. Divide por 2, dá 2. Divide por 2, dá 11. Divide por 2, dá 1. Aí fica 11 vezes 110, que dá 121, com um zerinho, 1.210 ohms. Essa é a resistência da lâmpada A, certo? Mesmo raciocínio para a lâmpada B. No contexto que o fabricante propõe, a potência da lâmpada é 60, então fica a potência 60. O U, que é ligado em 220 direto para dar essa potência, 220 ao quadrado sobre o R de B. Então, o R de B vai ser 220 ao quadrado dividido por 60, e vai dar mais ou menos 807 ohms. Certo? Então, aqui seria a resistência da lâmpada B, né, que é um valor menor. Então, a resistência de B vale 807 ohms. Pronto, feito isso, você já pode agora analisar o que você montou, que é isso aqui. E quando você pega a lâmpada de forma individual e agora faz associação em série, a resistência de cada uma não vai mudar. Então, eu vou usar esses valores. O R de A da lâmpada ligada diretamente na tomada seria este valor. E se eu ligar ela em série com a outra, continua o mesmo valor. A mesma coisa para B. A B, se eu ligar direto na tomada,
tem esse valor. E se eu ligar ela em série agora, tem o mesmo valor, porque a resistência pertence à lâmpada. Se a lâmpada é a mesma, a resistência é a mesma. As lâmpadas estão em série, né? Eu coloquei em série. Então, cada uma vai ter a sua DDP, né? Então, o próximo passo é você calcular o seu resistor equivalente, né? Vamos calcular o resistor equivalente. Eu já posso descobrir que as potências não são mais iguais e que aquela que brilhava mais vai deixar de brilhar mais, sem fazer conta nenhuma. Eu posso descobrir isso. Para saber o valor da potência, tem que calcular, realmente, né? Por exemplo, veja, potência é RI ao quadrado. Por que eu escolhi essa fórmula? Porque eu tenho uma associação em série. Em série, a corrente ela é a mesma, tanto para B como para A. Então, a corrente é uma só. Então, essa fórmula tem corrente, ó, que é a mesma corrente para A e para B. E cada lâmpada tem a sua resistência. Então, a potência ela é proporcional à resistência e, no caso, à corrente. Só que a corrente é igual para os dois. Então, quem tiver maior resistência vai ter maior potência. Então, como a potência de A, como o A tem a resistência maior, ele vai passar a ter a potência maior. Então, se comparar A com B, o A vai ter potência maior e o B vai ter potência menor. E antes era o contrário, né? Se eu ligasse de forma individual, a B brilhava mais do que a A. Mas agora, nesse contexto, eu vou calcular aqui, vou descobrir que inverte. A A vai passar a brilhar mais do que a B. Certo? Mais do que a B. Para calcular esse valor, você vai precisar realmente fazer a associação em série, né? Mas em série é fácil, né? Qual seria o resistor equivalente em série? É só somar R de A mais R de B, né? Aí quem seria o R de A? O R de A vai ser 1.210. E o R de B é mais ou menos 807. 807 ohms, né? Quando você calcula o resistor equivalente, você transforma o seu circuito, que seria inicialmente mais complexo, né, em um circuito simples, com um resistor só. Esse resistor vai ser o equivalente, né? É o equivalente. E a bateria, que seria a sua tomada, que é 220 volts. Né? Então, ao calcular o equivalente, você transforma duas lâmpadas em uma só, que é essa aqui. E aí você aplica o igual a RI. O igual a RI, né? Primeira lei de Ohm. Aí o U seria 220. Esse R equivalente é 2017 vezes o I. Então, esse I vai ser o I do circuito, né? 0,11 mais ou menos ampere. Essa é a corrente, certo? Então, se essa corrente passa pelo resistor equivalente, essa corrente também passa por cada lâmpada, né? Porque a corrente que passa pelo equivalente é a mesma corrente que passa por cada componente que está em série, formando aquele equivalente. Então, é a corrente que sai da bateria. Você calculou aqui a corrente que sai da bateria. Então, a corrente que sai da bateria, né, é de 0,11. Então, a corrente que sai da sua bateria, que seria a sua tomadinha aqui, é de 0,11 ampere. E essa corrente ela vai passar pelo primeiro e vai passar pelo segundo, que está em série. Né? E aí eu posso agora usar aquela equação, potência é RI ao quadrado, porque eu já sei a resistência de cada lâmpada, né? E eu já sei a corrente que passa por cada lâmpada, que é 0,11. Então fica a potência da lâmpada A vai ser o R de A. Quem é o R de A? 1.210. Aí fica 1.210 vezes o I ao quadrado, que é 0,11 ao quadrado. Potência de A vai ser 14,6 watts. E a potência de B vai ser o R de B, que vale 807, vezes a mesma corrente, né, que está em série, que é 0,11 ao quadrado. Então, a potência de B vai ser 9,8 watts. Então,
Então, você observa o seguinte, que nesse novo contexto, né, a potência de A é 14, quase 15, e a potência de B é quase 10. Então, a lâmpada A brilha mais do que a lâmpada B. E antes, a lâmpada B brilhava mais que a lâmpada A. Certo? E aí, comparando a mesma lâmpada com antes e depois, não é com uma com a outra, é com a mesma lâmpada. A lâmpada A, ela sofreu uma redução na potência. A potência era 40, a lâmpada A brilhava mais e passou agora a lâmpada A a ter só 14. Então, a lâmpada A reduziu o brilho. E a lâmpada B, que tinha 60 de potência, tinha um brilho bem grande, passou a ter quase 10. A lâmpada B reduziu drasticamente. A lâmpada A reduziu e a B reduziu. Só que a B reduziu tanto que ficou menor do que a A. Então a A passou a brilhar mais do que a B. Certo? Nesse contexto aí. Certo? Então, se você ligasse de forma independente, cada lâmpada teria 40 e 60. Não é? Então, o total de potência que você teria em funcionamento seria de 100 watts. Né? E aí, agora, você tem um total de 14, quase 15, mais quase 10. Né? Então, tu vai ter aí quase 15, 25, né? Quase 25 watts no total. Né? Então, você vai ter uma iluminação no total bem menor do que antes. E, logicamente, a economia vai ser maior. Né? Se você tem uma potência menor, você economiza energia. Né? Você ilumina menos, mas economiza energia. Né? Se você quer iluminar mais, vai gastar mais energia. Certo?